Honras ao nome de Jesus. Meus amados, vamos agora abrir a palavra de Deus e com muita alegria compartilharmos convosco a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração para esta noite. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, o primeiro livro, no capítulo de número 41, uma das mais belas e conhecidas histórias da Bíblia Sagrada, a história de José. Porém, quem nos dera ter tempo suficiente para trazermos toda essa narrativa maravilhosa da história de José. Porém, o Senhor trouxe ao nosso coração uma palavra vivificada, no capítulo de número 41, versículo 16 e também o de número 38. Especificamente, ainda mais no versículo de número 16. Leamos o texto sagrado. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Deus dará resposta de paz a Faraó. Quero compartilhar com você, meu prezado irmão e amigo, diletos ouvintes, sobre esse tema. O tema que está muito bem gravado neste versículo: Deus dará resposta de paz. Deus dará resposta de paz. Numa brevíssima introdução, preciso dizer-vos que a história de José, na verdade, é a história da família de Jacó. Até que José fosse mencionado no texto bíblico, a narrativa se concentrava completamente em Jacó, no patriarca. Mas a partir do momento em que José entra em cena, ele acaba tornando-se o protagonista ao redor do qual o seu pai e os seus irmãos desempenharam, a partir dali, podemos dizer assim, papéis secundários, o que na verdade já havia sido mesmo previsto em José, quando o Senhor lhe deu sonhos, o que está no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, mais especificamente no capítulo 37 e o versículo de número 9, o texto sagrado que diz, 37:9 de Gênesis: e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Todos nós reconhecemos e sabemos pela Bíblia Sagrada que a vida de José foi moldada pelo sofrimento, mas não somente por isso, mas aliado a um relacionamento profundo com Deus. Quando nós olhamos para as provas que José enfrentou na sua vida, às vezes nós podemos vislumbrar algumas provas que também nós enfrentamos nas nossas. Nós conhecemos pela história de José o quanto ele sofreu a revelar os sonhos que Deus havia lhe dado. Foi traído, abandonado pela sua família, vendido como escravo, exposto à tentação sexual, foi punido por fazer a coisa certa. E uma coisa, meus irmãos, eu tenho certeza, não é fácil sofrer quando agimos corretamente. José suportou, como bem sabemos, um longo período de encarceramento, foi esquecido por todos aqueles que ele ajudou. E ao ler a história de José, nós encontramos bastante instrução para que possamos lidar com a escassez, com a opressão, com a solidão, com o esquecimento, isso de diferentes tipos. Quando nós lemos a história de José, nós também percebemos que Deus estava com ele, em qualquer coisa que ele fizesse, onde quer que ele fosse, a presença do Senhor era real.
Observando todo esse contexto que nós estamos vivendo, posso vos dizer que quando nós estivermos também em qualquer situação adversa, creio que o primeiro passo que devemos dar é buscar uma solução e termos uma atitude semelhante à de José, que foi a atitude de buscar ao Senhor, de depender do Senhor, de buscar a face do Senhor. Devemos realmente reconhecer que Deus está conosco, que não há nada como a presença dEle para derramar luz em meio às nossas trevas existenciais, em meio muitas vezes o caos que se estabelece ao nosso redor. E desde ontem à noite, indagando ao Senhor sobre uma palavra para hoje, também em oração me perguntava: Senhor, como devemos fazer, como devemos agir em meio a esse momento de distanciamento social, de isolamento social, em meio a essa pandemia que assola o mundo, a nossa cidade. Estava indagando ao Senhor sobre qual estratégia Ele poderia nos revelar para que pudéssemos atravessar essa crise, qual seria o plano que Ele poderia nos indicar a seguir. E naquele instante, meditando e orando ao Senhor, olhei assim para mim mesmo e clamei. Não tive outra alternativa a não ser clamar como clamou o rei Josafá: Senhor, em mim não há força alguma. Senhor, não sabemos, não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em Ti. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. O texto que foi o versículo do qual estivemos compartilhando com a igreja no último culto de doutrina. E a resposta do Senhor para mim foi lembrar-me de Gênesis capítulo 41, versículo 16. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. É como se Deus me dissesse: olha, não está em você a estratégia, não está em você o plano, não está com você a resposta, não está com você a solução, está em mim. E lembrei-me de José, quando ele disse a Faraó, ao indagar-lhe, dizendo: eu soube, José, que você interpreta sonhos, que você interpretou o sonho do copeiro mó e do padeiro, e como você interpretou, assim aconteceu. Eu gostaria de lhe contar um sonho que eu tive. Os magos, os adivinhos, os astrólogos, os sábios entendidos do Egito não puderam decifrá-lo, nem tampouco interpretar o meu sonho. E José, ouvindo as palavras de Faraó, disse: não está em mim, ó Faraó. Deus te dará uma resposta de paz. E todos nós conhecemos muito bem o sonho de Faraó, no momento áureo do Egito, com toda a sua pujança, com toda a sua glória. E ainda bem que ali estava um homem de Deus. E José lembra a Faraó, disse: olha, não está em mim, mas Deus vai te dar resposta de paz. Meus irmãos, nesta mensagem de hoje, eu não me proponho a, digamos assim, a sacralizar essa crise, mas eu me proponho a afirmar, e digo com muita convicção e inteireza de fé: Deus dará a resposta de paz. O Senhor tem uma solução. Deus dará uma resposta de paz à sua igreja. Como enfrentar os cruéis tempos das vacas magras e das espigas mirradas? Como enfrentar esse tempo tão cruel, depois de desperdiçar o tempo de bonança, de pujança, de fartura e de abundância?
Porque quando José ouviu o sonho de Faraó, que ele via na praia do rio, ele via vacas muito gordas, espigas muito cheias, e depois ele tinha outra visão e viu que vacas magras vinham e devoravam as gordas, e era como se elas não tivessem devorado, e as espigas mirradas devoravam as espigas cheias. E José disse: Faraó, você sonhou um só sonho, e deu-lhe a interpretação que todos nós conhecemos, e falou de um tempo de grande abundância na terra do Egito. Seria um tempo de grande escassez, fome e assolação, e que Faraó providenciasse alguém competente, hábil, para que pudesse preparar na terra do Egito toda uma estratégia organizacional que pudesse acolher e guardar a safra, os grãos, tudo o que ele precisava fazer, toda a logística. E Faraó, ouvindo todas aquelas coisas, ficou impressionado com tudo aquilo. Mas, meus irmãos, como entender os cruéis tempos das vacas magras, depois de haver se desperdiçado a pujança da abundância? Eu acredito que isso tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo, e nesse sentido, a história de José nos fornece algumas chaves para um plano bem sucedido, e eu queria compartilhar pelo menos 4. É claro que você que conhece bem essa história, vai descobrir muitas outras, mas apenas dentro desse contexto, eu queria que você acompanhasse aquilo que o Senhor, por sua misericórdia e graça, trouxe ao nosso coração. Então, nesse sentido, a história de José nos fornece algumas chaves para um plano bem sucedido. Primeira chave: reconhecer que Deus tem um plano estratégico para cada situação. Reconhecer que Deus tem um plano estratégico para cada situação. No versículo 16, nós encontramos muito bem isso. Porém, quando nós lemos todo o capítulo 41 do livro de Gênesis, nós vamos nos encontrar com aquela revelação misteriosa do sonho de Faraó. Sonho esse que José detalha de uma forma impressionante, porque ele disse a Faraó: não está em mim, eu não tenho uma interpretação, mas Deus tem. Ele vai te dar, ó Faraó, uma palavra, Ele vai te dar uma resposta de paz. E a gente descobre que, de repente, José agora era como que uma espécie de primeiro-ministro da economia do Egito. Mas havia o prenúncio de uma grande crise, uma crise de escassez, representada pelas vacas magras e as espigas secas. E isto foi a oportunidade de José oferecer a Faraó um plano estratégico, mas elaborado por Deus. Um plano estratégico, mas elaborado por Deus. E eu digo e afirmo com convicção, que se não for este plano estratégico elaborado por Deus, e feito a conhecer a Faraó, através de José, certamente toda a prosperidade do Egito de então, teria ido à ruína. Nós estamos cercados, circundados como que por uma crise cuja extensão não sabemos sequer calcular mais, produzida pelo Covid-19. Podemos ver que a crise praticamente se generalizou em todo o mundo. Quanto mais você assiste o jornal, o telejornal, mais você se impressiona.
Hoje nós temos emissoras de rádio que elas estão com uma só pauta, 24 horas no ar, só é para falar da pandemia. Eu penso que quando essa pandemia passar, outra já está à porta, não com um vírus invisível, mas quem sabe em outras áreas. Porque há um medo praticamente quase generalizado, assustando a tudo e a todos. Os empresários, os investidores, as instituições financeiras, os consumidores, as mais proeminentes lideranças e autoridades políticas. Está todo mundo assustado, inclusive a igreja, ou parte dela. Tem alguns líderes da igreja que a gente não vê mais nem online. Eles estão com medo de pegar o vírus até online. A verdade é que a atual crise está mobilizando as nações mais poderosas do planeta. E elas estão se mobilizando para elaborar um plano de salvamento para se proteger de um inimigo imortal, invisível. E também estão pensando, estão elaborando um plano para estabilizar a economia mundial. E as pessoas olham para um lado e para o outro. E é chegado o momento, se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós não conseguimos ficar em pé. Tal como Josafá, olhamos, não temos força, nos sentimos impotentes, o sentimento de insuficiência às vezes nos invade. Senhor, o que é que nós vamos fazer? Não sabemos o que fazer, mas nós olhamos para o céu e dizemos, porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu creio, meus irmãos e meus amigos, que essa atual crise de saúde econômica é a oportunidade que está desafiando aqui a igreja do Senhor para, assim como José, ser um instrumento nas mãos de Deus. E às vezes eu entristeço quando eu vejo que alguns segmentos ou setores da igreja do Senhor, por suas lideranças, parece que não estão preocupados em ser esse instrumento. Veja o que diz o texto de Gênesis 41:16. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Aqui está a chave do sucesso de um plano bem sucedido: reconhecer Deus, estar com Deus. Certamente alguém ainda não compreendeu que há um chamado de Deus nesta hora, para homens e mulheres, para a sua igreja, para este mundo de uma forma geral. Mas eu queria lhe apresentar uma segunda chave. Nosso relacionamento com Deus garante sua presença na adversidade. Quem sabe foi para este tempo de adversidade que o Senhor está tratando com o seu povo, com o propósito que Ele tem para com o seu povo, com o caráter de cada um dos seus filhos e filhas, chamando a oração, ao arrependimento, à confissão, à conversão, porque a sua promessa é que vai sarar a nossa terra. Essa segunda chave nos diz que o nosso relacionamento com Deus garante a presença do Senhor na adversidade, e nós reconhecemos isso na vida de José, em toda a sua trajetória. Quando ele chegou na casa de Potifar, tudo prosperava onde ele colocava a mão, a presença do Senhor. Quando ele foi tentado a deixar o seu Deus, ele correu, fugiu, ele disse: eu não vou trair o Senhor. Esteve no cárcere, e no cárcere ele fazia as coisas certas, e de repente ele já era o mordomo de toda aquela penitenciária, porque a presença de Deus estava com ele mesmo no cárcere. Mesmo quando estava em isolamento, lá estava a presença do Senhor. Esse era o segredo de José. Nós às vezes, meus irmãos, conseguimos ver Deus nas bênçãos que nós recebemos, mas muitas vezes não o vemos nas adversidades. Temos uma facilidade muito grande de pedir a bênção do Senhor, a sua proteção, o seu cuidado,
irmos à sua fonte, à fonte dos seus recursos, mas quando nós recebemos as suas bênçãos, geralmente nos esquecemos até mesmo de agradecer. Ao enfrentarmos uma adversidade, seria desejável que nós pudéssemos aprender a lição que Deus quer nos ensinar, a fim de nós caminharmos com Ele. A estratégia não estava no sonho de Faraó. A estratégia não estava no sonho de Faraó. A estratégia estava na interpretação do sonho. E José disse: Faraó não está em mim. Mas como ele tinha um relacionamento com Deus naquela hora de adversidade, se Faraó não estava poupando nem sequer os seus adivinhos, os seus astrólogos e sábios, imagine o que teria acontecido com José se ele não tivesse de Deus a interpretação. Mas na verdade que ele tinha que receber do Senhor, e ele reconheceu: Faraó não está em mim, mas Deus te dará a resposta de paz. Faraó tinha o sonho, José tinha Deus para interpretá-lo. Por isso ele deu a Faraó a resposta de paz. Não foi a sua habilidade, não foi a habilidade de José que deu a interpretação de sonhos, e sim o seu conhecimento que ele tinha de Deus, a sua fidelidade com o Senhor, foi que o levaram a afirmar em Gênesis 41:16: olha, Faraó, não está em mim. Deus dará a você a resposta de paz. Meus irmãos, nossas oportunidades mais importantes ocorrem nos momentos em que menos esperamos. José estava há alguns anos já naquela prisão. Foi assim com José, por causa do seu relacionamento com o Senhor. Eu acredito que nesse tempo de crise, Deus está tratando com o seu povo quanto ao relacionamento pessoal, a devoção pessoal, a piedade pessoal, o tempo que nós estamos com o Senhor em oração e meditação da sua palavra. A integridade de José foi um valor glorioso que brilhou em todas as mais variadas situações da sua vida que ele teve que enfrentar. Ele estava pronto para contar com Deus naquela hora, naquela oportunidade, e aquela oportunidade efetivamente surgiu naquele momento. José disse: não está em mim. José teve o cuidado de dar todo o crédito ao Senhor, todo o crédito ao Senhor. Ele reconheceu que só o Senhor poderia dar a resposta de paz para fazer frente àquela crise. Hoje todo mundo está curvado diante da ciência. Quem tem a resposta é a ciência. Claro que nós estamos lidando com um vírus que atacou a saúde. Os cientistas, os biólogos, os epidemiologistas, enfim, todos estão envolvidos, todos estão trabalhando incansavelmente em busca de uma vacina, e todos os governantes esperam a orientação, uma resposta, como lidar com isso. Mas enquanto isso, eu sei que a igreja do Senhor está orando ao Senhor e dizendo: Senhor, tu tens uma resposta de paz, porque o Senhor, Ele usa homens e mulheres, dá-lhes sabedoria e ciência para entender, para produzir, para descobrir. Mas no fundo, eu creio que Deus tem uma resposta de paz para fazer frente a essa crise. A terceira chave que eu quero compartilhar, porque Deus dará uma resposta de paz. Glória a Deus. A resposta de Deus é a solução. Você que está na sua casa e ouve essa palavra, repita comigo isto. Repita comigo esta palavra do Espírito Santo. A resposta de Deus é a solução. Não importa qual seja a crise que nós estejamos enfrentando ou venhamos a enfrentar,
crise financeira já é uma realidade, mas você não pode imaginar a crise existencial que está se estabelecendo nos lares. Sim, uma crise existencial, porque algumas pessoas estão entrando em colapso emocional. Os comerciantes com as suas portas cerradas, os shoppings fechados, as pessoas não vão e não voltam. Uma cidade como Fortaleza, de mais de 150 voos diários, hoje não passa de 5 voos, às vezes 3. É tudo muito diferente, tudo muito inusitado. Há uma crise, quem sabe também familiar em muitos lugares. A violência doméstica aumentou, porque as pessoas estão em casa. Há uma crise matrimonial, crise ministerial também, porque muitos pastores, eles não conseguem se ver sem o púlpito, não conseguem estar longe do rebanho, isso tudo dói muito. Há uma crise, sobretudo, de confiança nas autoridades, como vai ser, como se vai administrar, e agora, como vai ser depois da crise, quando vai voltar e como vai voltar. Uma crise de saúde que agora desembocou também numa grande crise econômica. Mas eu quero vos afirmar, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, a resposta de Deus é a solução. Deus dará resposta de paz. A resposta de Deus é que nos apresenta as estratégias certas para enfrentarmos esta crise. Não está em nós, mas Deus dará a resposta. A resposta de Deus é a certeza de que haverá provisão e proteção em meio à crise. Receba esta palavra, meu irmão, minha irmã, você que está com o coração dorido, você que está com a mente confusa, você que está abatido. A resposta de Deus é a solução. Deus dará resposta a você, uma resposta de paz. Sim, vai haver provisão, vai haver proteção para você em meio a essa crise. Agradeça a Deus por isso. José é um exemplo de um homem que poderia passar tanto pela prosperidade como pela adversidade com a mesma atitude, reconhecendo o Senhor, dependendo do Senhor, acreditando a Ele, a sua presença, o seu próprio futuro, a sua própria vitória. Eu, lendo mais uma vez um pouco da história de José, pude observar que uma das qualidades notáveis da vida de José era a consciência que ele tinha da providência divina. Ele tinha uma consciência tão grande da providência divina, que ele via a mão do Senhor em todas as circunstâncias. E nós vamos ver isso em toda a sua trajetória. A resposta de Deus, meus irmãos, é a garantia que na crise haverá prosperidade. Se você puder, levante a sua mão com alegria juntamente com a minha, onde você estiver, e repita comigo estas palavras: a resposta de Deus. Diga mais forte e mais bonito: a resposta de Deus é a oportunidade para a vitória. Alegre o seu coração. A resposta de Deus, ela garante a vitória, a prosperidade em meio à crise. Pastor, eu não creio nada disso. Talvez este seja o seu problema. Você não crê que Deus dará a vitória de paz. Mas eu não consigo ver, mas não está em você, está em Deus. Talvez o que você não esteja entendendo, ou não esteja vendo, porque o seu relacionamento com o Senhor precisa ser renovado, restaurado, mudado. A resposta de Deus nos mostra na história de José que há a oportunidade de liderar sem ser seduzido pelo poder. José liderou um tempo de abundância na terra do Egito, comprou praticamente quase todo o Egito para o governo central, preparou toda a abundância em silos, cidades somente para guardar. Nós vemos hoje a pressa dos governos mundiais fazendo hospitais de campanha, equipando toda a rede de saúde, algo que poderia estar preparado há muito tempo, mas agora
rapidamente isso tudo está sendo feito. E eu fico pensando como José, agora, ouvindo de Faraó, você olha José, aqui no Egito, só eu sou maior do que você, mas está aqui a chave do Egito, você manda no Egito, você administra, deu-lhe um colar de ouro, a filha em casamento. José poderia ter deixado tudo isso subir à sua cabeça, mas ele não deixou se seduzir pelo poder, pela popularidade, não sacrificou a sua honra, o seu caráter, a sua integridade, neste altar chamado popularidade, proeminência. José não se deixou enganar por isso. A resposta de Deus é quem nos faz liderar uma crise, em vez de tentar administrá-la. O Senhor falou isso muito forte ao meu coração. Eu disse: Senhor, como vou fazer para administrar essa crise? Ele disse: você não vai administrar, você vai liderar a crise. Eu quero convidar você, meu irmão, para estarmos juntos. Não está em nós, mas está no Senhor fazer isso. Talvez você ache difícil, impossível, mas para Deus não é. Deus dará a resposta de paz, porque a resposta de Deus transforma crise em oportunidade. A resposta de Deus transforma crise em oportunidade. A quarta e última chave: a crise será uma oportunidade para quem tem o Espírito Santo de Deus. Gênesis 41 e versículo 38. Repita comigo esta palavra: a crise será uma oportunidade para quem tem o Espírito Santo de Deus. Quando o faraó ouviu a revelação dos sonhos, toda a estratégia estava diante dele, todo o conselho para os preparativos, para um tempo de fartura e um tempo de escassez, e a administração de todos os recursos, toda a administração para aquele período, que não era pequeno. Quando o faraó ouviu tudo aquilo, disse: acharíamos um homem em quem há o Espírito de Deus? Acharíamos um homem, uma mulher em quem há o Espírito de Deus? Meus amados irmãos e irmãs, é a presença do Espírito Santo em nós que gera oportunidade para nos fazer emergir como José do anonimato. Sim, emergir do anonimato, sair da prisão, ser distinguido, honrado pela liderança estabelecida. Mas é a presença de Deus que faz isso. É o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. O faraó olhou para ele: acharíamos um homem assim. E este homem estava na prisão, estava no cárcere. Talvez Faraó perguntasse a si mesmo: como eu ainda não tinha achado esse homem, onde ele estava? Mas na hora deste homem, desta mulher aparecer e ascender, isso está em Deus. Deus patrocina a oportunidade. A presença do Espírito Santo na vida de José lhe tirou do anonimato, da prisão, e levou a ser honrado, a subir no segundo carro na terra do Egito, como está em Gênesis 41, 39 a 43. Se você puder anotar, anote. É a presença do Espírito Santo em nós que promove a oportunidade para que os vínculos familiares sejam restaurados. Eu estou contando um pouco da história de José. Vocês lembram quando os irmãos de José foram ao Egito comprar mantimento, porque a seca e a fome era grande na terra onde eles estavam, em Canaã? Aqueles mesmos irmãos que de forma cruel o colocaram no poço, depois o venderam à caravana de midianitas.
Eles mesmos agora estavam chegando no Egito, e José sabiamente não cometeria o mesmo erro. José não cometeria o mesmo erro de revelar como ele revelou o seu sonho aos seus irmãos. Ele foi tratando com seus irmãos, e coloca a taça, e pede que o mais novo venha, e ele faz toda uma estratégia. Ele não era mais o José, ainda neófito, ele agora esperava o momento certo. Mas quando chegou o momento certo, a presença do Espírito Santo na vida de José, promoveu ali um encontro inusitado e maravilhoso. Por isso a presença do Espírito Santo em nós promove a oportunidade para que os vínculos familiares, talvez não esteja em você, minha irmã e meu irmão, meu prezado amigo e amiga, a tua família tem sofrido, tem sido abalada pela contenda, pela intriga, pela inimizade, a amargura, o dissabor. As pessoas nem se falam mais. Há muito tempo que você não dá um alô. Alguém que você nem se importava, mas agora a presença do Espírito Santo pode patrocinar e promover a restauração desses vínculos familiares que foram restaurados. No capítulo 46 de Gênesis, nós vamos ver aquele encontro, quando José se revela aos seus irmãos, e eles sentiram dentro deles uma dor imensa. Meu Deus, como nós fomos capazes de fazer aquilo? E José disse: meus irmãos, fiquem tranquilos, eu já perdoei vocês. Agora eu sei que vocês estão sentindo, mas foi para esse tempo que Deus permitiu que isso acontecesse. Como vocês agora veem, foi para este tempo, para que vocês pudessem vir aqui e levar mantimento para a casa do nosso Pai. Vejo também, meus irmãos e irmãs, que a presença do Espírito Santo em nós. Faraó disse de forma solene: acharemos um homem em quem haja o Espírito, em quem há o Espírito de Deus, porque a presença do Espírito Santo em nós também patrocina a oportunidade para aqueles inimigos do passado se humilhem e sejam perdoados. E aí nós já estamos em Gênesis capítulo 50, versículo 20 e 21. E é algo tão maravilhoso. Eu vejo também, meus irmãos, que é nesse cenário contemporâneo de crise que Faraó recorre a José. Mas aonde estão os Josés de Deus? Onde estão os Josés de Deus, cheios do Espírito Santo? Hoje parece estão tanto quanto raros, porque em vez de recorrermos a homens e mulheres cheios do Espírito Santo, estamos buscando outras alternativas para sair em defesa dos direitos do simples cidadão, ou de prerrogativas institucionais, das quais temos o direito de desfrutar. Mas eu quero vos dizer que Deus tem a palavra, a resposta de paz. Nesse cenário contemporâneo de crise, o Senhor está buscando homens e mulheres para ficar no muro e fechar aquela fenda na muralha. É provável que dentro do arraial do Senhor, na igreja do Senhor, o inimigo já tenha entrado e penetrado e assolado de alguma forma, mas Deus está levantando homens e mulheres, e Ele ainda tem encontrado e encontrará muitos ainda, em que há o Espírito de Deus. Acharíamos um homem em quem há o Espírito de Deus? Eu penso que Faraó vai recorrer a José, e você está entendendo bem o que eu estou falando. Essa crise gerada pela pandemia do Covid-19 desencadeou uma crise econômica, uma crise de saúde pública,
Mas existem muitas e muitas outras crises, das quais nós já temos muito conhecimento. Mas acharemos um homem em que há o Espírito de Deus, em que reconhece que não está nele, mas é que ele depende de Deus, porque há uma crise moral sem precedentes, escrúpulos de honra, de dignidade são desprezados, jogados no lixo. Há uma crise até mesmo de identidade, eu diria assim, evangélica, que é a base, de repente, em algum momento, parece até mesmo abalar a nossa herança denominacional, as bases dessa herança. As pessoas têm dificuldade de entender. Igreja A, B, C, D, estilo F, G e H. E as pessoas zombam, e quando olham para nós, e se você é evangélico, eles torcem a cara, viram a cara. Mas farão isso até que um dia achem alguém em que haja o Espírito de Deus, e que reconheça: não está em mim. Estava meditando nessa palavra e sofrendo em espírito, por ver que também em algum momento a gente vislumbra uma espécie de crise vocacional. Sim, uma crise vocacional que está atormentando a nova geração de obreiros e líderes da igreja, que estão buscando um espaço de realização muitas vezes, e apelam à insensibilidade ou à sensibilidade, quem sabe, da geração passada, para lhe prover algumas oportunidades, e alguns desistem, estão cansados, e quando você menos espera, eles estão abrindo uma igreja, fundando um ministério, e alguns estão perdidos, outros estão desiludidos. Eles são capazes de dividir, de sair, de criar o seu próprio clã ministerial. Enfim, irmãos, eu vejo que vacas magras e espigas secas não são tão feias quanto a politização dos interesses da igreja do Senhor. Vacas magras e espigas secas não são tão feias quanto a isso. E eu me entristeço ao dizer isso, mas eu quero concluir convidando a você para ficar em pé onde você está. Pastor, eu estou tão bem sossegado aqui na minha casa, o senhor quer que eu fique em pé? Se você puder fazer isso, eu agradeço. Eu sempre gosto de pedir, por favor. Eu quero concluir esta mensagem. Deus dará a resposta de paz, convidando você para lermos juntos essa palavra de Deus, trouxe ao meu coração para concluir esta mensagem. Eu vou ler na tela, como fazemos quando estamos reunidos no santuário. Quero ler com você. Podemos começar? 1, 2, 3. A igreja do Senhor Jesus pode ser a estratégia de Deus para vencer as crises que assolam o mundo. Será através de uma igreja fortalecida com poder, mediante o Espírito Santo, que Deus dará uma resposta de paz para superar qualquer que seja a crise. Essa é a oportunidade, a hora e a vez da igreja. A crise é a oportunidade para que o Deus da glória seja glorificado através do seu povo. E assim, ainda em pé e na presença do Senhor, eu quero dirigir esta palavra a cada um dos meus irmãos e irmãs que ouviram esta palavra de Deus, e dizer-lhe, repetindo o tema da mensagem: Deus dará a resposta de paz. Ele dará a resposta de paz para a tua crise financeira. Ele dará uma resposta de paz para você que hoje foi demitido da empresa. Ele te dará uma resposta de paz para você que está se sentindo isolado, deprimido, nessa clausura forçada, como prevenção, enquanto toda uma estrutura hospitalar é preparada. Deus te fará prosperar,
em meio à crise. Saiba que não está em você a solução, não está em você a resposta, não está em você a cura, não está em você a renovação, a restauração, não está em você algo que precisa ser feito e mudado dentro da sua própria casa, não está em você como você vai sobreviver daqui para frente, não está em você os recursos que você precisa, o novo emprego que você terá que encontrar, a solução que você precisa para este problema tão difícil. Não está em você, mas está no Deus Todo-Poderoso. Creia nele, ele te dará a resposta de paz. Abrace o Evangelho de Jesus, ele vai mudar a sua vida. Não tenha medo, não tenha receio, mesmo que haja medo, temor. Talvez você esteja preocupado com o alimento, com o que vestir, com o que calçar, como sobreviver depois desta crise. Entrega o teu coração, não tema, dá sossego à tua alma, deixe que o Espírito Santo apazigue a tua alma agora. Eu quero orar por você, e depois quero dedicar a você o hino de louvor que você vai ouvir. Tem uma mensagem preciosa de Deus, e essa mensagem trará uma resposta de paz ao teu coração. Sossega a tua alma, olha para Jesus. Você que está longe dele, você que se afastou do Senhor, você que está agonizando por causa da incerteza, você que está abatido em sua alma por causa da expectativa de um futuro sombrio. De repente você tem pensado: meu Deus, daqui uns dias, como é que eu vou fazer da minha vida? Talvez todo o sistema econômico do mundo vá à falência. Olha para o teu Deus, não está em você, não está em mim a resposta, nem a interpretação desse tempo de crise em que nós vivemos, mas há um Deus no céu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de José, dos apóstolos, dos profetas, um Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho, a maior prova de amor, para nos trazer o perdão e nos doar vida e vida com abundância. É sobre isso que eu falo para você. Digo para a igreja do Senhor, meus irmãos pastores, meus companheiros que labutam conosco no cuidado do rebanho do Senhor, vamos juntos liderar esta crise. Não está em nós as respostas, não está em nós a estratégia, mas o nosso Deus nos dará resposta de paz. Você que está voltando para Jesus, você que quer reconhecê-lo agora como seu Salvador, você que crê e recebe esta palavra, ore comigo. Pai, muito obrigado, nós te amamos, Jesus, reconhecemos o teu poder. Tudo o que precisamos agora, Senhor, é estar perto de ti, é estar junto a ti, é estar em comunhão contigo, desfrutando, Senhor, da intimidade do nosso Deus, ouvindo a tua voz. Sim, Senhor, sentindo os teus sentimentos, pensando os teus pensamentos, falando com a tua boca, ouvindo com os teus ouvidos, vendo com os teus olhos, sentindo como o teu coração sente, estendendo as nossas mãos como Jesus de Nazaré estendia, acolhendo como Jesus acolhia, socorrendo o aflito, sentando com os pecadores, ó Deus, levando o pão ao faminto. Ó Senhor, a crise assola, muitos estão desesperados, sofridos e abatidos, mas agora derrama um bálsamo de consolação, acalma a alma, Senhor,
porque está tremendo. Ó Deus, todo o pânico, todo o pavor, toda a insegurança e incerteza, que ceda um lugar agora à confiança na bondade e na misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que nos consola. Nós reconhecemos, Senhor, não está em nós, nós não temos forças em nós mesmos, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus dará resposta de paz. Muito obrigado, Senhor, porque esta paz é uma pessoa, esta paz é a verdade de Deus, é o verbo de Deus, que fez morada no nosso coração, é a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro, porque o Senhor nos dá a resposta, uma resposta de paz. Amém, graças a Deus. Esse hino que você vai ouvir agora, eu quero dedicar para você e sua família. Ouça mais um pouco a voz de Deus. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Ele acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. É de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Diga: acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Sossega. Glória a Deus, glória a Deus. Você recebeu esta palavra? Pode dizer glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto divino, culto online, o culto na sua casa, e fica o nosso convite para o nosso próximo encontro
no Círculo da Oração, quinta-feira, às 14 horas. Então você é o nosso convidado. Irmã Janilda Brandão estará aqui trazendo uma palavra de Deus, e certamente você vai ser mais uma vez abençoado na sua casa. Nosso abraço ao Ministério Feminino da Igreja, a nossa EBD, ao DEMID, o nosso abraço à nossa juventude, a todo o corpo de obreiros. Quero vos dizer, meus irmãos, da minha alegria e satisfação, ontem conversei na videoconferência com os nossos missionários, 8h30 da manhã. Norma, lá na Austrália, já era 8h30 da noite, estávamos com 18 missionários na Índia, no Egito, no Senegal, Moçambique, Uruguai, na Austrália. Olha, foi muito especial, meus irmãos, podermos conversar com todos eles, encorajando, ouvindo testemunhos maravilhosos. Meus irmãos, orem pelos nossos missionários. Não esqueça dos nossos carnezinhos missionários. Não esqueça de orar por eles, porque eles são uma bênção. Meus amados, vamos nos despedir agora com a bênção final, a bênção apostólica. Eu fico devendo aquele texto que eu quero dedicar para você, que é uma mensagem de Deus, para que você possa ofertar com muita alegria no próximo culto. Certamente você poderá acompanhar conosco. Meus irmãos, vamos nos despedir agora com a bênção final, com a bênção apostólica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, aonde estiver agora, hoje e sempre. Amém, amém, graças a Deus. Deus te abençoe. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.